Fala pessoal, esse é mais um Flipchart Friday. Eu sou o André, gerente de projetos aqui do Reeve, e hoje a gente vai falar de personalização em outbound e como ser relevante na sua prospecção. Então, gente, hoje eu quero focar um pouco mais na parte de e-mails, que é onde normalmente os vendedores costumam ter dificuldade em personalizar a comunicação de forma relevante. E o primeiro ponto que eu queria salientar é que personalização é diferente de relevância. Não que elas não estejam ligadas uma com a outra, mas a ideia da personalização é você trazer algum elemento na sua comunicação que é específico do cenário, do contexto daquele lead. Porém, você fazer isso não significa necessariamente que você vai ser relevante para ele. Até um cenário que a gente vê muito aqui no mercado brasileiro é a pessoa usando algum tipo de informação, achando que está personalizando de forma relevante, mas na verdade é só mais uma informação que o lead já sabia dessa informação há muito tempo. Então, para conseguir ser relevante, você tem que usar essa personalização para gerar um valor para o lead no final das contas. E é esse o ponto que a gente vai tocar aqui no Flipchart hoje. Então, na verdade, não tem uma polarização de você ser personalizado ou não ser, mas sim existem níveis de personalização. Desde o genérico, que é uma comunicação que você poderia enviar para qualquer pessoa, até o individualizado, onde você usa a personalização e o lead sabe que não teria como você ter enviado aquele e-mail ou aquela mensagem para outra pessoa. Você individualizou aquilo ali só para ele. E aí nós vamos depois passar por alguns hacks de como usar essa individualização ao seu favor. A gente já falou disso em outros flipcharts, mas tem basicamente 3 tipos de abordagem quando você vai enviar seus e-mails: a templated, a targeted e a tailored. E aí, no caso, indo de mais genérico até mais personalizado. A ideia aqui, gente, é que na templated você já tem o template montado e você, inclusive, usa um fluxo automatizado para enviar aqueles e-mails. Já na targeted, você tem uma parte da sua comunicação em um template, só que você usa esses elementos de personalização justamente para conseguir ser relevante, para tentar ser relevante e ter essa resposta do lead. E no tailored já seria você usar uma comunicação completamente personalizada, buscando justamente a individualização daquela mensagem. E aí você precisaria de um fluxo semiautomático ou até mesmo de um fluxo completamente manual. Porém, até pelo que a gente tem visto, o semiautomático é interessante porque você tem toda a parte de controle das atividades, você já pode montar minimamente um template no sentido de qual linha de raciocínio que você quer seguir naquela comunicação. E no targeted você pode, ou melhor, você consegue utilizar tanto em fluxos automatizados quanto em fluxos semi-automatizados. Então ele dá esse espaço aí de flexibilização para você. Antes da gente partir para as dicas, pessoal, que vai estar até no outro quadro, eu queria reforçar alguns pontos aqui que a gente acha muito importantes aqui dentro. Na hora de personalizar, você tem que tomar cuidado com a quantidade de tempo que você está investindo naquela personalização, buscando aquelas informações e o quão relevante você realmente está sendo ao personalizar aquele e-mail. Então, vocês podem perceber que existe mais ou menos um ponto ótimo que a gente tem que chegar, que é, cara, quando você não tem nenhuma personalização e você já personaliza um pouquinho, você já consegue aumentar a sua relevância num nível muito interessante. Porém, se você continuar personalizando mais ainda, trazendo mais informações, acaba que não faz tanta diferença na relevância no final das contas. Então, a ideia não é escrever um e-mail que tudo que você fala é individualizado para a pessoa, mas sim trazer alguns elementos ao longo da comunicação que ela vai perceber que você está se comunicando diretamente com ela, que você está contextualizando ali dentro da realidade que ela está inserida. E também a ideia até do baixo e-mail, que é o why you.
o why you now, você explicar para o lead, deixar claro para ele por que você está falando com ele em específico dentro daquela empresa e por que você está falando com ele agora, naquele momento, até para gerar um pouco de urgência ali para ele. Então, os cenários que a gente mais vê são justamente o pessoal não falando nenhum dos dois, não deixando nenhuma dessas duas coisas claras, e aí fica difícil de ser relevante na comunicação. Vemos também, às vezes, puxando essa parte temporal, conseguindo explicar para o lead por que é interessante de conversar agora, mas não explicando exatamente o porquê ele precisa conversar com você, porque a empresa dele precisa conversar contigo. Ou o inverso, né? Você explicando por que você está falando com ele, por que a empresa dele é um foco ali para você, você consegue gerar valor, mas não explica por que agora é importante de vocês entrarem nessa conversa. Então, basicamente, você não consegue gerar urgência no lead. E o ponto ótimo é justamente você conseguir passar essa mensagem para ele de uma forma que você demonstre por que agora, e eventualmente ele vai entender por que você, que ele tem que escolher, né? Porque ele tem que conversar com você e não seu concorrente ou alguma outra solução que te substitua. Legal, agora que você já sabe qual que é o mindset para conseguir personalizar seus e-mails com relevância, a gente tem que começar a buscar essas informações de personalização. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça é: onde que eu encontro esses insumos para personalizar o meu e-mail? E aí a gente sabe que vai depender muito de mercado, qual que é o tamanho do mercado, onde que esse seu mercado está presente. Mas, cara, pesquisas no Google, o próprio site da empresa que você vai prospectar, LinkedIn, muitas vezes Facebook também, quando é o caso de B2C. Inclusive tem também ferramentas de enriquecimento de dados, né? O próprio Rive lançou aí também a nossa ferramenta de enriquecimento de dados, mas você pode usar inclusive ferramentas como SEMrush, Crunchbase, Datanyze, ferramentas que vão levantar mais informações da empresa com que você possa trabalhar. E aí, claro, você tem que levantar as informações que tenham a ver com o que você está oferecendo, né? O que você vai vender para essa pessoa no final das contas. Então, por exemplo, empresas de marketing, como a própria Rock Content, elas vendem marketing de conteúdo, marketing digital. Elas conseguem puxar informações de qual que é a performance do site daquela empresa ao longo do tempo e entrar já no e-mail trazendo essas informações e dando insights em cima disso. Tudo bem que nem sempre a gente consegue levantar as informações que a gente precisa, mas esse é um exemplo de personalização muito relevante, porque você está trazendo dados de performance para aquela pessoa que não necessariamente ela sabe e ainda assim você traz insights em cima desses dados. E aí é exatamente como eu otimizo esses insumos. Pessoal, igual eu estava falando, personalizar não necessariamente significa ser relevante. E você trazer para o lead uma informação que ele já tem, você não agrega nada para ele, você não gera valor de nenhuma forma. Agora, se você consegue esse insumo e você consegue trazer algum insight em cima desse insumo, então meio que você otimiza esse insumo para o lead, aí sim você está gerando algum tipo de valor, você está trazendo alguma coisa nova para a mesa de negociação ou, no caso, nesse primeiro e-mail de prospecção também. Então, vamos para as Pro Tips, né? Primeiramente, entender qual que é o seu ponto ótimo de volume e qualidade. Então, cara, entender se você tem mercado suficiente para prospectar num alto volume ou não, ou até mesmo se o seu mercado demanda um nível de relevância, né? Normalmente, mercados muito competitivos, eles vão demandar uma personalização mais alta. E, normalmente, também, quando a gente acaba investindo em aumentar o volume ou aumentar a qualidade, a gente acaba perdendo do outro lado. Então, se eu aumento o volume, fica difícil eu trabalhar com o mesmo nível de qualidade, a não ser que você tenha algum tipo de ferramenta ou de plataforma que te ajude nisso. E da mesma forma, se eu quero melhorar a qualidade, né, da minha comunicação, eu vou eventualmente ter que diminuir o volume, porque eu não vou ter tempo suficiente para prospectar aquele mesmo volume. Então, nessas horas, as ferramentas de outbound e sales engagement, prospecção e tudo mais ajudam muito a aumentar um sem perder o outro.
Não existe personalização perfeita, assim como não existe uma resposta certa para cada atitude que você deve tomar ao longo do ciclo de vendas. Cada opção que você tem ali de tomar, de abordagem, de call to action, de personalização, elas têm uma probabilidade diferente de dar certo. Então, não vai existir um caso onde você vai falar, cara, eu tenho 100% de certeza que essa é a personalização que eu vou conseguir ser relevante para a pessoa. A única forma de você saber isso é se você já soubesse da situação da pessoa, do contexto dela, mas se tratando de outbound, né, de prospecção ativa, a ideia é justamente que você não conhece aquela pessoa. Então, muito dificilmente você vai achar uma personalização perfeita para cada caso, é mais uma coisa de probabilidades ali de cada uma e você escolher em qual que você quer apostar. Então também, se der errado, não fique triste. Às vezes a gente faz a melhor escolha, mas dá um azar e ela não resulta na hora certa, né? Mesmo que a probabilidade de perda fosse menor, ela acaba se tornando realidade ali. Então, cara, se na primeira vez não der certo, não para de tentar, até você ter um volume legal para saber que, pô, realmente isso daqui ao longo do tempo não está funcionando. A matriz AIDA, né, a gente fala muito, falamos até no último flip chart de cold calling também, mas eu acredito que na parte de prospecção ela é ideal para você conseguir cumprir seu objetivo, né, engajar aquele lead, ganhar uma resposta e uma resposta positiva. Então você precisa primeiro, e necessariamente nessa ordem, atrair a atenção da pessoa, gerar o interesse nela, fomentar o desejo dela conversar com você, no caso, né, passar para os próximos passos, para que ela tome uma ação no final das contas e te responda de forma positiva. E aí, obviamente, você não vai conseguir o interesse ou o desejo da pessoa se você não conseguiu chamar a atenção dela no primeiro momento. E aí você tem que pensar nessa matriz em todas as partes do seu e-mail. Então, no briefing, né, no assunto e aquela partezinha do começo do e-mail que aparece ali para a pessoa, no corpo do e-mail e no call to action. Então, por exemplo, o seu assunto e o seu briefing tem que chamar a atenção daquele lead de alguma forma. Seja deixando ele curioso, seja já acertando a mão na personalização e trazendo alguma coisa relevante, mas esse comecinho tem que fazer ele tomar aquela primeira ação de ficar interessado e abrir o seu e-mail. Ao longo do corpo, você vai continuar gerando esse interesse e buscar fomentar esse desejo nele, né, de querer mudar, de querer bater esse papo com você, de querer aprender mais e para que no final, no seu call to action, ele seja efetivo e o lead realmente te responda e avance aí para as próximas etapas do seu funil. Segmente seus fluxos, essa é uma dica muito boa para quem trabalha com um volume mais alto, né, com e-mails naquele esquema templated ou até um targeted, mas um pouco mais automatizado, que a ideia é que você não precisa fazer cada personalização individualmente. Às vezes, quando você já está levantando as listas e tudo mais, você troca aquelas variáveis, coloca esses insumos de personalização lá e aí você monta uma comunicação por segmento. Então, cara, você pode ter fluxos por segmento de mercado, que eu sei que essa vertical costuma ter os mesmos desafios que dentre todas as empresas estão lá dentro. Ou segmentar por cargo. Cara, eu sei que diretores de venda costumam ter essa dor aqui, independente do mercado. Então, entenda quais são esses pontos em comum na sua base de leads, no mercado que você pode prospectar e segmente a partir disso, que aí você consegue ter uma comunicação mais direcionada, mas não necessariamente precisando personalizar num alto nível. E, por fim, humanize a sua comunicação, né? Gere empatia no lead. Cara, seja trazendo algum elemento de humor, se o seu mercado permitir isso de uma forma tranquila, seja você empatizando com a pessoa. Poxa, eu lembro que uma vez a gente tinha um e-mail aqui que falava, cara, eu sei que ninguém gosta de ser prospectado, eu também não. Então, você realmente criando aquela empatia com o que o lead vai estar sentindo no momento que ele lê o seu e-mail. Se você conseguir acertar a mão nisso, você já cria uma conexão ali com ele que, cara, esse cara entende o meu cenário, ele entende que eu não estou gostando aqui de ser prospectado, mas, poxa, só com essa comunicação você já se diferencia do resto. E isso é um elemento que ajuda muito a
trazer para frente aqui essa matriz AIDA e ir gerando atenção, interesse, desejo, para no final esse cara tomar ação. E, por fim, como acertar a mão aí na sua personalização. O primeiro ponto é conhecer o seu mercado. Então, cara, você tem que saber, e isso é um hard skill, então realmente é uma coisa de você estudar e absorver o conhecimento, não é uma coisa que demora tanto, mas entender quais são as características do seu mercado, as dificuldades que eles passam normalmente, o momento que o mercado tá, poxa, ele tá em alta, tá em baixa, e se for difícil, ou se você tiver muitos mercados, cara, conheça seus clientes. Pergunte para eles como que seria uma abordagem que eles iriam achar relevante, ou até mesmo entender melhor qual era o cenário deles para você usar isso como insumo de personalização nos e-mails que você vai mandar para os leads que você está prospectando. Varie a sua abordagem no fluxo. Então, cara, pode até ser que tenha uma dor que é a principal dor que você resolve, é onde você gera mais valor. Mas possivelmente vocês também resolvem outras dores do lead, talvez não tão efetivamente, mas resolvem. Então não vale a pena você usar um fluxo de cadência inteiro para comunicar uma mesma mensagem e ficar martelando na cabeça do lead. Cara, varia. Às vezes você já mandou 2 e-mails falando de uma coisa, no próximo e-mail troca a sua abordagem um pouco, às vezes fala de um outro problema também que vocês costumam ver no mercado daquela pessoa, que vocês ajudam a resolver, que isso vai aumentar a sua chance de engajar aquele cara. Às vezes na principal dor você não conseguiu pegar ele, mas naquelas dores menos importantes, digamos assim, você conseguiu engajar ele e aí entrou para dentro do fluxo para realmente entender qual que é a dor dessa empresa, desse cargo que você está prospectando. Atrele a sua comunicação a histórias e ou emoções, de preferência os dois, mas utilizar de storytelling é uma coisa que engaja muito justamente por puxar para essa parte do emocional, né? O lead se identificar com aquilo, ou até mesmo se você não tiver histórias específicas para contar, tente pelo menos puxar para o lado das emoções. Poxa, cara, como que você ia se sentir se você conseguisse resolver esse problema hoje? Ou se não, cara, imagino que você esteja muito inseguro com a situação que o seu mercado está passando atualmente. Puxar realmente para esse lado emocional, que normalmente é isso que vai fomentar o próprio desejo da pessoa, né? Que, querendo ou não, também é uma emoção aí que ela está sentindo. E use outros touchpoints, né? A gente já falou disso no nosso report, falamos no Flipchart também. Os fluxos mistos com vários touchpoints diferentes, e-mail, telefone, LinkedIn, outras redes sociais, eles convertem até 5 vezes mais do que os fluxos que contam só com um touchpoint. Não só porque você consegue cobrir todos os lugares onde o lead está, né, por onde ele se comunica e tudo mais, mas também porque você mostra que você não é um robô, cara. Você mostra que você não é uma automação. Poxa, se esse cara me mandou um e-mail e me ligou, esse e-mail pode até ser automático, mas ele está querendo falar comigo diretamente mesmo. Ele não está enviando para centenas de pessoas, porque senão ele não conseguiria nem ligar. E, por fim, teste o tempo todo. Seja o seu briefing, o seu corpo, o seu call to action, os gatilhos mentais que você está usando, o tipo de personalização que você está fazendo. Quanto mais você testar e com mais volume, né, para realmente entender se esse teste deu certo ou deu errado, mais você vai conseguir acertar a mão e ir se ajustando ao longo do tempo, né, enquanto o seu processo vai evoluindo. Então, teste é uma coisa que você nunca pode deixar de fazer, até porque as abordagens vão se saturando. Então, se você não estiver testando o tempo todo, você vai começar a saturar na sua comunicação e possivelmente não vai nem perceber que isso está acontecendo, só quando já for tarde demais. Pessoal, esse foi o Flipchart de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar, e até a próxima.